Graças a Jesus, Jesus de Nazaré, graças a Deus, né, o Pai, graças à luz eterna que existe desde sempre, Jesus, o Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Felipe, tetrarca de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. A leitura começa no livro de Lucas capítulo 3, né? Veja, ele foi convocado no deserto. Você está em meio a situações na tua vida, mas o Senhor é contigo, e o Senhor te chama, e o Senhor te convoca, né? Para quê? Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então também tem uma denotação, tá? Olha, quem faz os trabalhos, só para você saber, é o Espírito Santo. Então, o verdadeiro trabalhador é Deus. É impossível que o eu, a criatura física, ela venha a realmente fazer a revolução ou a transformação de vidas e de almas. Jesus veio para isso e ele transformou, ele busca os seus discípulos, ele os encontra, ele os ensina, ele os educa, ele os acha, ele manda João e vai no corpo de João também o Espírito Santo da verdade. Deus, e ali o próprio Deus vivo com a sua palavra, que também é Jesus, estando também no corpo de João, estando ele somente naquele tabernáculo, corpo de Jesus de Nazaré, fazendo o serviço. Então Deus está fazendo todo o trabalho dele, da obra das mãos dele, tá? E o batismo no arrependimento, veja, arrependimento para a remissão dos pecados. Então se Deus te deu se arrepender, glórias a Deus. Se você ficou chateada, sofreu tudo mais, mas Deus te entregou o arrependimento, bendito seja, usando nas alturas Jesus Cristo, porque é para arrependimento, é para o perdão dos pecados, é para a remissão. É para que o sangue te limpe, o sangue dele, o Espírito Santo te revista e te perdoe, entende? Bom é estarmos com Cristo, né? E sermos achados no Senhor. Bom é que o Senhor edifique-nos na rocha, que assim seja em tua vida. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Voz que clama no deserto, a voz de quem? Do homem? A voz de Deus estando com o homem, graças a Jesus de Nazaré. Então, Deus clamando, o Espírito da verdade, a sabedoria, a palavra de Deus, e preparando o caminho para o próprio Senhor e Messias personificado, Jesus, Ele mesmo. Então é Deus que estava fazendo todo o serviço, mas também santificando, purificando, limpando e trazendo almas para que elas deem testemunhos, para que elas também tenham parte na vida eterna, e os santos em cargos elevados, né? Porque são muito amados do Senhor. João veio para isso. Ele é lindo. Então, veja o que diz. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, porque eu sei que foi o Espírito Santo que falou, e foi o Espírito Santo que é a voz que clama no deserto. Tornar retas as suas veredas. Quem tem o poder de tornar reto veredas é Deus, porque veredas é um caminho a seguir, é uma rota. Caminho são os passos, as atitudes que serão tidas, atitudes como levantar, o sentar, o ir, o vir. Isso é o Senhor do universo que torna reto isso, porque Ele é Senhor do tempo e espaço e Ele movimenta as pessoas, move as pessoas, entende? As direciona as atitudes dela, desde o pensamento, o que elas vão pensar, onde elas vão decidir ir. É o Senhor que muda aqui interiormente primeiro as atitudes no quesito de santificação, tá? O sentar foi ali por analogia, mas aqui, ó, purificando aqui, limpando aqui, para que as ações sejam de acordo com a vontade de Deus, o bom tratar, o bom viver, a harmonia cristã. Quão bom é que os irmãos vivam em união, né? Então,
Deus trazendo o povo à unidade da fé através de João Batista, entende? Então, se você se sentiu um João Batista algum dia na vida, saiba que o único que transforma vidas e pessoas é Deus. Amém? João Batista é um agraciado. Um grande agraciado. Pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplainados. Ou seja, os que se elevam serão humildes, os que estão lá desprezados serão elevados. Então ali está dizendo que haverá uma igualdade, entende? E os que se tornaram tortuosas, retos, acidentados serão aplainados. Então, isso é mentes, terrenos acidentados, pessoas elevadas, mentes elevadas, entende? Cheia, pessoas com pouco conhecimento, será edificado. Também pode ser visto assim, tá? Então, Deus fala de diversas maneiras, mas ele tem apenas a verdade concluinte sempre, né? E ela brilhando em todos, além do amor e toda a qualidade infinita que Deus é e tem. Todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi, então, frutos que demonstrem arrependimento. Sabe aquelas pessoas que querem se batizar nas águas para ser salvas? Não, tem que correr e me batizar nas águas, afundar e subir para ser salvo, né? Então, ali foi o próprio Deus que falou para João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, então, frutos que demonstrem arrependimento. Deus estava dizendo, não é isso. Não é, algo nesse sentido, né? Não é isso. Não é fazer por simbologia. É realmente viver, ter os frutos em si. De uma pessoa que está arrependida. De uma pessoa que está arrependida, é aquela pessoa que vai, que Deus a coloca para viver em amor, em comunhão, né? Realmente Deus estava chamando ali, venham até mim, mas com sinceridade. Com sinceridade, com coração sincero. Venham com o coração sincero e eu vos edifico. É o que diz a palavra do Senhor, é o que diz o Santo, o Criador, em sua totalidade, naquele momento, né? E não comeceis a cogitar em vossos corações, Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possuir o que comer, da mesma maneira, reparta. Aquilo foi dito ali para eles, mas simboliza algo muito maior. É eterna a palavra de Deus que é dita pela boca de João Batista, porque foi o próprio Deus quem disse. Então, quem tiver 2 túnicas, revestido de luz, reparta isso que você tem, essa consciência em Deus, esse amor de Deus, né? Essa benignidade, porque graça é amor, graça é soltura, graça é o pecado perdoado, independente da qualidade do que pecou, entende? Do indivíduo, Deus quem perdoa, graças a Deus. Então, quem tiver 2 vestes, você está revestido por Deus? Você está duplamente revestido? Você está bem agraciado de vida? Você tem sabedoria suficiente para você, para 2 pessoas? De vida para 2. Você tem conhecimento necessário que Deus te deu para passar para aquela outra pessoa? Por isso 2. Vai lá e divida com ele também. Mas é Deus quem há de fazer na tua vida, entende? Então ele só está conscientizando. Deus está conscientizando o que havia de ser feito, a caminhada em Cristo Jesus. E também, quem possuir o que comer da mesma maneira, reparta. Ou seja, repartir os dons, né? Então é Cristo que vai repartir através de você. Então ele está começando ali um despertar que as pessoas iriam viver o amor de Deus, iriam viver a caminhada,
e Deus iria dividir esse pão, né? É como foi feito com os discípulos, repassando os pães, dividindo. Dividindo a luz de Deus, a verdade de Deus, repassando ela, né? E é uma divisão que só cresce para aquele que divide. Ele divide e fica com mais, os cestos ficam cheios, conforme está escrito na verdade, que é a verdade. E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com exortações, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. A ninguém vos molesteis com as exortações. É Deus ensinando assim, não seja o grosseiro, seja amável, né? Sendo ensinando para eles: olha, a pessoa errou, mas vocês vão lá dar mais chibatada, mais paulada. Ameniza, vai com amor. É isso que você quer, é isso que você serve. Misericórdia, piedade, amor, compaixão, domínio próprio, respeitar o indivíduo, por mais que ele falhou. Isso é graça, isso é misericórdia, perdão. E a esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Messias. Então João esclareceu a todos: eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você viu tanto que João falava ali? Mas quem falava realmente é Deus. João ministrou muito mais do que essas folhas caberiam nelas, entende? Aqui tem um pouco de cada indivíduo, situação que Deus jorrou sobre as pessoas através deles, né? Então jorrou o sangue de Cristo, a graça, a sabedoria através... Aqui tem pouco, João falou muitas palavras. Então o batismo não é apenas emergir numa água física e subir, porque o que é terreno não leva ninguém para o céu, entende? A água terrena não tira pecados. Um chuveiro, um rio, uma piscina, entrar dentro de uma igreja, cumprir o ritual. Quem vos ensinou a fugir da ira divina está escrito lá. Não é por ritos, né? Não adianta querer fazer rito e falar, tô livre. É a sinceridade, o verdadeiro arrependimento. Então veja, o que foi mais importante? O que lavou as pessoas? A palavra, quando lavou o quê? As mentes, as consciências. O que aconteceu? Elas ficaram pensando, puxa, isso tem a ver. Aquela palavra limpou elas, fez elas analisar diferente a situação. Aqui dentro começa a limpeza na mente, na consciência da pessoa, onde Deus, quando diz, limpa e convence do pecado, da justiça e do juízo. Ouça o que João disse sobre Jesus Cristo. Ele, sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, com a luz, com a verdade, com vida, né? Para que a tua consciência, batizando a consciência, não é o evangelho do corpo e de carne, não é lavar corpo, entende? Mas aqui, enchendo de verdade a mente humana, a alma, revestindo aqui o saber, o conhecer, o discernir, cheio de vida eterna, a qual também vem com o poder de Deus dos dons espirituais. Você não vê o amor de Deus o tempo todo passando, apesar que Deus pode mostrar sim, mas você sente, né? Então, coisas assim, alegria. Então, também com a luz de Deus que vem como luz, também as qualidades, né? Benignidade, muitas, inúmeras e maravilhosas. Mas ali diz também com fogo. Algumas pessoas ouviram pregações que falaram com fogo é o fogo do inferno, porque Deus vai batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Então, esse fogo ali, o Espírito Santo é a luz, outro fogo ali é o fogo do inferno, das aflições, do tormento eterno. E não, ele vai batizar o mesmo que ele batiza com o Espírito Santo, ele batiza com fogo. Ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem um E que está junto, né? Muitos filósofos e teólogos e tudo mais. Mas tem um E, está junto, está incluso. Então que fogo é esse? Porque está escrito em Malaquias
que ele vem como fogo de ourives, né? E a verdadeira teologia é que o Pai te dá. Jesus Cristo, qual Deus, ele mesmo se revela, entende? Qual Deus mesmo apresenta a palavra dele, como fez com João Batista. Então, quando o batismo é com o Espírito Santo e com fogo, porque está escrito no livro de Malaquias, logo no começo lá, no capítulo, vai dizer, no 3, que ele vem também como fogo de ourives. Quando lá está anunciado que seria enviado um anjo à frente, que é o João Batista, né? E daí viria como ourives. Anjos, esses servos que são como anjos, que eles já vêm cheios de sabedoria do Espírito Santo, eles têm visões, têm revelações, Deus os leva na altura, os traz de volta, entende? Eles são enviados para um sentido. Então João foi cheio do Espírito Santo, por mais que ele não fez sinais, Deus conversava com ele. Estão em outro nível, né? Servos assim que são como anjos. Mas voltando, então, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo porque ele vem como ourives, o fogo vem como fogo de ourives, perdão, a palavra é essa melhor, como fogo de ourives. E esse fogo de ourives é para pegar o ouro, que é a alma preciosa comprada com o sangue do cordeiro, que se é comprada com o sangue do cordeiro, agora tem valor. E esse fogo é a adversidade, são as dificuldades, são as aflições que o Senhor te coloca, e nisso você busca Ele, Ele te purifica e tira as imperfeições, ao passo que Ele te molda a imagem e semelhança de Cristo. Por isso o batismo é no Espírito Santo e com fogo, no Espírito Santo e com fogo, porque quando você está com o Espírito Santo, você também está sendo transformado, o ouro de Deus, a imagem e semelhança do Filho de Deus, e habitará na eternidade, sendo luz com a luz, junto, parte de Deus, entende? Porque é um com Ele, que é um com Deus, parte integrante de Deus. Sim, isso é a tua consciência, a tua mente, a tua alma, parte de Deus. Olha que lindo isso. Ele o faz, hein? Ele é capaz. Ele traz uma pá em suas mãos a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, todavia queimar a palha com fogo que jamais se apaga. Então daí tem um porquê não estudar a Bíblia de acordo com o homem, mas deixar que Deus te instrua, né? Porque veja, ele tem a pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, todavia queimará a palha com fogo inextinguível. Quando diz com o Espírito Santo e com fogo, é um batismo só, incluso numa situação. Aquilo ali é outra situação, entende? Mas o trigo é do Senhor, né? Que foi purificado pelo Senhor. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. São as palavras da água que ele do arrependimento, entende? O baixar naquela água e subir é porque a lei vinha junto com ritos, com situações, com baixar e com levantar, com outras coisas, mas até hoje Deus fala e age em simbologia também, para que você o saiba. Mas o que limpou aquelas mentes foram as palavras, e ele falou com autoridade, porque a autoridade é Jesus de Nazaré, é Deus, e falava através de João também. Foi a palavra que fez aquele povo se arrepender, e por isso é batismo de arrependimento, pelo que ele vinha trazendo, as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido às muitas obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a demandar João para a prisão. E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em formato corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Lindo, né? Tu és o meu filho amado. Todos aqueles que são chamados nova criatura são
vivificados por esse amor de Deus. Também em Cristo, estando em Cristo, eles são filho amado que Deus se agrada de ti. Sim, Ele há de transformar. Por enquanto aqui, na prova, mas em breve na luz, graças ao sangue de Jesus, o sangue que te puxa, né? Eu ia falar o sangue que seduz, porque ele te puxa, ele te chama, ele te, como um imã, né? O Espírito Santo, e ele te pesca. Por isso ele ensina pessoas a serem pescadores de homens. Ele ensina elas a irem, mas é ele quem vai lá e pesca, o Espírito da verdade, e puxa. Pegou, tá na mão dele, e ninguém tira. A mão dele é o melhor, mais forte que o peixe. Ele é mais capaz. A eternidade está garantida para aquelas almas pescadas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Ninguém as tira da mão de Cristo. Deus que as deu é muito maior. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Jonaã, filho de Rezá, filho de Jorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de calma que tem uma palavra sobre isso, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arnim, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Falaque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Esnos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Acima de tudo, filho de Deus. Ali é como se fosse filho, né, da carne, mas sendo gerado só por Deus. Mas para que ele veio em corpo, para que o sacrifício dele, estando a vida, a luz eterna, o poder de Deus da criação, a palavra que tudo gerou, estando na carne, para que fosse agraciado também os homens, os fazendo família de Deus, porque o final diz filho de Deus. Então aí, por ele ter vindo em tabernáculo, por mais que ele é gerado só pelo poder de Deus, em tabernáculo, pelo sacrifício na carne, que ele passa e sofre aqui, ele pode fazer e fez com que os homens agora sejam também famílias de Deus, entende? Então as almas que estavam antes nos homens separados do amor de Deus agora são chamadas, eleitos e resgatados pelo sangue do Cordeiro, graças ao Filho de Davi, viu? Filho de Deus. Não que ele seja no literal filho de Davi, entende? Mas aí também o sangue dele cai sobre a geração dos homens. E caiu, porque eles foram salvos porque ele viria. E já foram salvos os que Deus os salvou, entende? Deus ama, Deus é amor. E no coração do Senhor tem espaço para mais um. Tem espaço para ti, porque assim ele te pré-elegeu. Graças ao sangue do Cordeiro, Pai seja contigo. Jesus te ama. Amém.